Olá, sejam bem-vindos à Nova Luz. Sessão de leitura, gente. Mensagens da Divina Presença sobre o seu processo de evolução espiritual e propósito, tá? Vamos ver com o tarô e com o baralho da Grande Fraternidade Branca. Receber essa mensagem das Divinas Presenças, às vezes é mais que uma, são 3 opções, certo? Sobre o seu processo de evolução espiritual e propósito. Dizer que a nossa evolução espiritual está bem conectada com o nosso processo de evolução pessoal, gente. Quando nós não estamos a nível de consciência divina maduros, nós vamos enfrentar aqueles conflitos e aqueles bloqueios bem do primeiro degrau. E o primeiro degrau fala de quê? Subsistência. Aliás, fala, na verdade, nem é subsistência, é mesmo sobrevivência, sabe? Então, enquanto eu estiver a lutar para sobreviver, eu vou estar naquela dificuldade bem acentuada. Eu vou estar naqueles bloqueios, naquela luta constante diária para satisfazer então estas necessidades de sobrevivência. Aí depois eu vou passar para o segundo degrau. O segundo degrau fala de deixar aqui a nossa continuação, né? Então, o primeiro degrau é sobreviver. Quando nós conseguimos sobreviver, nós entramos logo no segundo degrau, que fala de deixar a nossa descendência, começarmos a procriar. Depois de procriarmos, nós queremos nos estabilizar, o terceiro degrau. Depois de nos estabilizarmos, nós queremos expandir. E é a partir, geralmente, deste degrau da expansão que nós começamos a ter tempo para trabalhar a espiritualidade. Mas, na verdade, se nós trabalhássemos a espiritualidade desde o primeiro degrau, com equilíbrio entre a vida prática e a vida espiritual, as nossas batalhas para a sobrevivência seriam muito mais fáceis. Só que nós somos ensinados desde tenra idade a trabalhar para sobreviver e não a olhar para o nosso campo, o nosso lado espiritual, certo? Então, a evolução espiritual é fundamental para o alcance dos nossos propósitos, especialmente aqueles propósitos que nos trazem satisfação, porque o ser humano só está satisfeito quando está a cumprir a vontade da alma. Se você está a fazer um trabalho que não é a vontade da alma, pode ser um período necessário para que você, neste período, nesta situação, neste trabalho, evolua para estar de acordo com o nível necessário ou com a nova etapa aonde você irá começar a cumprir os propósitos da alma. Tudo é necessário. Eu só comecei a me sentir satisfeita profissionalmente falando quando eu comecei a exercer a terapia. E geralmente essas profissões, esses trabalhos que trazem satisfação, é algo que vem da nossa infância. Pense no seu sonho de infância e você vai encontrar o seu trabalho ideal. Eu lembro-me que na infância, não lá na primeira infância, porque na primeira infância nós somos muito guiados pelos nossos pais, né? Eu lembro-me que na minha primeira infância meu pai dizia muito: ela vai ser médica, eu quero que ela seja médica. Esses eram os sonhos dele. Mas depois, na pré-adolescência, eu descobri que eu não conseguia ver o sofrimento do outro. Se eu me magoasse, eu conseguia curar as minhas feridas, mas as dos outros eu não conseguia encostar num ferimento de alguém que estivesse a sangrar, de um irmão, de um sobrinho, de um amigo. Eu não conseguia ver sangue do outro. Então, arrasou com as possibilidades de seguir para médico. Depois eu entrei no sonho, desde a pré-adolescência, de ser psicóloga, tá? Comecei a estudar psicologia mais tarde, mas não era bem o que eu queria. Não era bem. E terapia e psicologia tem tudo a ver com o tratamento, na verdade, da mente, das emoções, né? Eu acabei por chegar lá, mas o universo tem as suas formas de nos fazer chegar até onde devemos chegar, de acordo, é claro, com o nosso propósito e com a nossa intenção, porque a intenção move muitas montanhas.
Então, gente, vai lá espiar, tenta se lembrar qual era o seu sonho de infância, o que é que você gostaria de fazer na infância e geralmente o propósito da alma tem a ver com estas indicações da nossa infância, esses propósitos da nossa infância. E é isso que nos traz realmente satisfação, quando estamos em sintonia com aquilo que é a vontade da alma, tá? Então vamos ouvir aqui a nossa mensagem Divina Presença sobre o propósito e evolução espiritual. Primeira opção, o nosso Mestre Buda, que nada vê. Tá? Primeira opção. A segunda opção, o nosso Mestre Buda, que nada ouve, nada ouço. Né? Ele diz, eu nada ouço, mas ele ouve tudo. Ele ouve muito bem. A segunda opção. A terceira opção, o nosso Mestre Buda que diz, eu nada falo. Tá? Nada falo na terceira opção, nada ouço na segunda opção e na primeira opção, aqui o nosso Mestre, nada vejo. Se concentra, se conecta aí comigo e faça a sua escolha. Para o Mestre Buda, nada vejo. Eu vou já começar aqui a embaralhar e fazer a nossa leitura. Hoje tem terapia coletiva com a mesa radiônica, tá? Ainda não foi escolhido o tema. Muitas das vezes os mestres escolhem o tema assim de acordo com as necessidades que saem na leitura. Então, eu vou deixar o link da cura de hoje, o vídeo da cura de hoje, anexado aqui no final deste vídeo. Quem estiver interessado, é só ir até o final do vídeo e esperar que apareça no final este link ou este vídeo da mesa radiônica e acessar, tá? Bora lá, primeira opção, Mestre Buda, nada vejo, peço o ancoramento da nova luz, peço a proteção da nova luz, peço o ancoramento dos meus mestres e guias de luz, de toda a minha equipa na luz, peço o ancoramento da Divina Presença Eu Sou, peço a sua orientação nesta leitura. Primeira opção, por favor, mensagem da Divina Presença sobre a sua evolução, seu processo de evolução espiritual e propósito. Mensagens da Divina Presença. Primeira opção, por favor. Estamos prontos a receber. A carta da lua. Há muita coisa oculta em si, tá? Você ainda está aqui neste seu processo de evolução, muito numa etapa de ilusão, numa etapa de ter que desvendar esses véus de Maia, tá? Quando nós ainda estamos nesta etapa, a lua é oculta, a lua tem várias fases, não é algo concreto, não é algo confiável também, né? Então você ainda está no seu processo espiritual, nesta etapa de desvendar muitas cortinas, de deixar cair muitos véus de Maia, muitas ilusões. Ok? E ilusões é no sentido de que às vezes a realidade espiritual que nós vivemos é ilusória. É isso, tá? Não é uma realidade espiritual concreta. E ilusória porque nos foi incutido desde tenra idade muitas ilusões, muitas crenças, muitos condicionamentos, muitas limitações, muitos conhecimentos limitados sobre espiritualidade, tá? A torre. Então, libertação de todas essas energias que lhe estão a deixar em opressão, que lhe estão a deixar sem liberdade de expressão espiritual, tá?
Aqui podem ser questões ligadas à cultura, à sociedade, mas bate muito forte a religião, tá? Você aí do outro lado pode estar numa religião muito afincado nos conhecimentos, nas práticas, nas crenças desta religião, e isto está a condicionar todo o seu processo de evolução espiritual, porque você não vai além daquilo que a sua religião lhe transmite. As religiões são uma gota no oceano do que é a espiritualidade. Eu cresci na religião católica. E hoje, quando me perguntam qual é a sua religião, eu digo católica. Os meus avós eram católicos, os meus pais foram católicos, eu sou. Os meus filhos são batizados na igreja católica, e se tivermos que ir à missa e cumprir algum ritual, é lá onde nós fazemos os nossos rituais. Porque é lá onde está a minha cultura, a minha base de origem religiosa é a católica. Mas, entretanto, isto não me pode impedir de querer chegar além a nível de conhecimento, porque a religião católica não me transmite tudo o que eu preciso saber para a minha evolução espiritual. Hoje em dia, com a internet, liberou geral muita coisa, muito conhecimento. Nós temos grandes médios, grandes mestres, grandes instrutores. Tem o Hélio Couto, tem vários podcasts e vários canais aí. Tem o Jean Valila. Tem vários canais aí no YouTube que ensinam o que é a real espiritualidade. A real espiritualidade é algo que nos mostra o nosso verdadeiro eu, quem nós somos, qual é a nossa origem, de onde nós viemos, com quem nós estamos conectados, quem é a nossa ancestralidade. Todo o nosso processo evolutivo está na espiritualidade. Então, é fundamental se libertar de todos esses condicionamentos e limitações ilusórios que estão a tapar a sua visão real do que é a espiritualidade, tá? O raio magenta, aqui o raio magenta traz energias de solidez, de equilíbrio, de estabilidade, de segurança, tá? Então, estas energias que vão ser libertadas, geralmente toda a energia livre quer estar em segurança, em estabilidade, em solidez. Toda esta base que você teve, seja em qualquer religião que seja, é uma base sólida, segura, estável, tá? É como eu disse no início, a minha base religiosa é a católica. Se acontece alguma coisa, por exemplo, a nível familiar, um desencarne, nós cumprimos os rituais da Igreja Católica para esta situação de desencarne. Então, é a minha base sólida, segura, é como a minha casa espiritual, religiosa, na verdade, né? Porque hoje a minha casa espiritual é o eu sou, tá? É a divina presença, é a chama gêmea, é a mônada. Então, a base é sólida, porque foi a partir desta base sólida, desta religião, a religião está feita para nos criar uma base de lançamento. E a religião tem muito a ver também com os propósitos e os objetivos que nós viemos traçar aqui. Eu, por exemplo, desde a infância, sempre estive muito conectada às energias do Mestre Sananda e Mãe Maria. Todos os outros santos da Igreja Católica pouco me interessavam. Sempre que eu tivesse que me direcionar para um deles, para fazer algum pedido, para devotar alguma intenção, era ou Mãe Maria ou Mestre Sananda, tá? Então, até hoje, essas duas figuras, estas duas divindades continuam a me acompanhar neste meu processo de expansão. Então, a base foi bem firme, a conexão foi bem sólida, mas eu precisei ganhar asas e me libertar de tudo o resto que não me estava a permitir explorar quem eu sou, tá? Porque a igreja, as religiões, na verdade, são muito condicionantes. São as regras de um homem que rege
esta que rege esta religião, né? E um homem é um ser com personalidade, é um ser com divindade, mas ao mesmo tempo é um ser encarnado, condicionado e limitado, tal como todos nós. Agora, é fundamental aqui procurar maior estrutura, maior segurança e o buscar disso tem a ver mesmo com buscar conhecimento, se abrir para o conhecimento, tá? Olha, o cordão de prata, tá? Se abrir para o conhecimento que a sua presença divina traz em conexão a si, ok? O cordão de prata, este cordão que sai daqui do chakra da garganta, da presença eu sou, e vem até aqui, passa pelo seu chakra aqui da terceira visão e vem até o chakra do coração, toda a informação de conhecimento transmitida para si, toda a orientação que o seu eu sou, a sua divina presença tem para lhe transmitir. Tá? De acordo com, respeitando a sua maturidade de consciência. Há muita coisa que eu pergunto à minha divina presença e ele diz, não é o momento de você saber isso. E hoje eu sei que há conhecimento para o qual eu estou preparada para acessar, há conhecimento para o qual eu não estou. E está tudo bem, porque eu estou neste processo de evolução. Então, quem melhor do que o seu eu divino, o seu eu mais puro, mais elevado, para saber o que você precisa? A sua divina presença eu sou. Que é tudo o que você é nas esferas mais elevadas, mais puras. Tá certo? No fundo do deck nós temos a chama rosa, terceiro raio solar. A chama rosa traz energias de paciência, tolerância, beleza, ternura e gratidão. Então, todo este processo de expansão, de evolução espiritual, todo este processo de alcançar o seu propósito, é um processo de desvendar verdades, né? De se abrir para novas verdades, de se abrir para novos conhecimentos, de sair daquela mente quadrada e aceitar mesmo novas verdades, querer ver uma nova querer ter uma nova visão sobre tudo que lhe foi ensinado, se libertar com estabilidade, aceitar uma orientação superior. Tudo isto requer paciência, requer ter gratidão sobre tudo que você já é, tudo que lhe foi ensinado e tudo que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Beleza, tolerância, ternura, gratidão. Então, é fundamental as energias aqui da chama rosa para todo este processo evolutivo e espiritual. Tá? Vamos ver com o tarô. Este é o tarô mitológico. O que mais, por favor, para esta primeira opção? Mensagens da Divina Presença sobre o processo evolutivo. Seu processo de evolução espiritual e propósito. O que mais? O coletivo tem a ver com o nosso sistema de relações e geralmente é a tal coisa, né? Como eu falei, a minha religião, influenciada pela minha ancestralidade paterna e materna, e é fundamental no processo de evolução espiritual, é fundamental nos libertarmos de toda essa não é orientação, mas de toda essa tendência, né? Eu sou católica por tendência, porque os meus ancestrais eram. Então, é fundamental chegarmos numa etapa de vida em que nós próprios começamos a fazer as nossas escolhas orientados por dentro, orientados pelas nossas necessidades, sabe? Chegou um momento em que todo o conhecimento e toda a prática
e todo o culto praticado na minha religião já não era suficiente para as necessidades que eu tinha. Não, para as necessidades de conhecimento, para as necessidades de realização, para as necessidades de lidar com as questões que eu tinha que lidar no meu dia a dia. Então foi fundamental eu me libertar de tudo, de todas essas crenças e me abrir para novos conhecimentos, para ter maior estabilidade naquilo que eu buscava. Tá? A libertação em busca de maior estabilidade, e essa maior estabilidade vem de uma orientação interna, a qual é feita não só com beleza, ternura, tolerância, gratidão, mas também por amor incondicional. Tá? Porque tudo que a nossa divina presença faz por nós é por amor incondicional. Certo? Uma vez que esta divina presença já nasce em nós, tá? Esta divina presença é uma fagulha do Pai universal, do único. Então ela está aqui por amor para nos orientarmos a regressarmos à nossa fonte. Quem é a nossa fonte? O Pai único, o Pai universal. Aquele que nós chamamos por Deus, por Pai Celestial, cada um tem o seu nome, tá? 5 de ouros, então sim, são carências, tá? Aqui, em todo este contexto comum que você está a viver a nível espiritual, existe muita carência, existe muita pobreza de informação, existe muita necessidade de agregar. Desculpem o barulho aqui, gente, tá muito vento hoje, tá? Eu espero que não influencie no áudio, mas pronto, vamos continuar. Há muita coisa a se descobrir, tá? Na medida em que você vai suprindo essas carências, aqui olhe para as suas necessidades. Se você tem necessidade de algo, a espiritualidade proporciona, mas você precisa olhar para as suas necessidades como o real supridor delas. Porque quem vai, na verdade, suprir as suas necessidades é o seu eu sou. É ele que lhe vai orientar para suprir as suas carências e as suas necessidades, tá? A religião condiciona a estar em carência, em necessidade, na verdade. Porque é desta forma que somos dominados, né? É a lei do mais forte, tá? Gente, eu estou a falar no sentido geral, tá? Não me levem a mal, eu não estou a criticar quem pratica a religião, nada disso. Eu estou a me orientar simplesmente pelo que está aqui na leitura, pelo que sai na leitura. E só aceite o que for para si. O que não for, por favor, libere para o universo com harmonia, tá? Todos esses véus, todas essas ilusões, todos esses condicionamentos, toda a falta de visão real, na verdade, condiciona, limita, cria necessidades que precisam ser supridas. Ok? Aqui nós temos um 7 de paus. É fundamental você se libertar para manter protegido aquilo que você já conquistou, tá? Porque tudo que nós já conquistamos não está em segurança se nós não conseguirmos ser livres para fazer as escolhas que nós temos que fazer para a nossa evolução. Tudo que nós já conquistamos, o outro também quer conquistar. Nós estamos num plano de concorrência e nem sempre a concorrência é leal. Às vezes a concorrência é desleal, na maior parte das vezes. Então, tudo o que foi conquistado precisa ser salvaguardado, protegido, tá? Esta libertação traz a necessidade de continuar a proteger ou a se proteger naquilo que você já conhece, ok? O Sol. Então, aqui o Sol neste tarô
mitológico, é Deus Apolo, tá? É o Deus Sol mesmo. Então, gente, a luz, a sua divina presença eu sou, o seu eu sou, ele traz segurança, equilíbrio, estabilidade, solidez, tá? É na sua luz, é na sua divina presença eu sou que você vai entrar em contato com este nono raio, chama magenta, e neste nono raio você vai se equilibrar, se assegurar, estar protegido, estar equilibrado. É com a divina presença eu sou que você consegue isso. Quando eu comecei o meu processo de conhecimento e conexão com a divina presença eu sou, o que eu fazia? Tudo o que eu tinha aprendido sobre os contactos, sobre a energia, sobre a vibração da divina presença eu sou, eu aplicava na minha vida. É simplesmente isso. Se eu sei que para entrar em contato com esta divina presença, eu preciso começar a deixar para o lado decisões egóicas e eu preciso começar a me concentrar, a me focar em mim mesma, então é este o caminho. É este o caminho. É deixar para o lado julgamentos, é deixar para o lado negatividades, é assumir responsabilidades, é se focar no seu desenvolvimento, na sua evolução, é estar numa energia de paz e harmonia constante, sabe? É realmente um início de caminho de deixar as coisas do mundo, as coisas, na verdade, ilusórias. Porque para ser orientado pela divina presença, você precisa fazer escolhas que tragam uma maior conexão com esta presença eu sou. Só que para você ter uma maior conexão com ela, você vai precisar deixar uma parte da sua vida de lado. Você vai precisar deixar algumas, concretamente falando, alguns relacionamentos, alguns lugares que você frequentava, alguns hábitos, alguns costumes vão precisar ficar de lado, porque esta presença eu sou requer dedicação, tá? Requer dedicação, requer empenho, requer prática, porque tudo que a sua intuição lhe disser é a comunicação dela. E volto a dizer, cuidado com a intuição, gente, porque o nosso corpo intuitivo aqui na 3D é orientado por energias, tá? E aqui na 3D nós temos energias de luz e energias de trevas. Então, eu costumo orientar os meus consulentes, se você vai ser orientado por um ser superior, é fundamental você ter as suas energias, a sua vibração, a sua luz numa vibração elevada, tá? Porque imagina, uma pessoa deprimida que está a vibrar numa energia de medo, de sofrimento, numa energia de tristeza, de choro, de lamentação, se não tiver já um cordão de prata, uma ponte bem criada com a sua divina presença, uma conexão forte, ela não vai ser orientada por ele. Porque a divina presença eu sou precisa de estar firme numa energia de paz e de harmonia, tá certo? Nós temos muita autossabotagem aqui dentro da nossa cabeça, muita. Por isso é que é fundamental praticarmos ações que mantenham a nossa vibração elevada. Aqui no canal nós temos a mesa radiônica de conexão com o Eu Sou, aonde são irradiadas nesta mesa radiônica energias, vibrações que fazem com que você esteja sempre numa frequência de paz e harmonia, para que esta presença interna lhe possa orientar sempre presente, tá? Sem instabilidades em frequências vibracionais. Por isso é que existe a mesa aí no canal. Existe a mesa dos 7 raios cósmicos, que na verdade são os 12, porque os outros 5 raios sutis são oriundos destes 7 raios cósmicos, exatamente para começarmos a entrar em contato e desenvolvermos as virtudes e qualidades desses 12 raios cósmicos, que são fundamentais para as nossas escolhas futuras, para o forjar do nosso caráter, sabe? Na medida em que vamos forjar o nosso caráter, os nossos princípios, os nossos valores, vamos aprender a sentir e a fazer novas escolhas a nível
aqui de decisão da nossa vida, tá? Aqui nós temos um cavaleiro de ouros. Então, para entrar em contato com este cordão de prata, é fundamental fazer o que eu já disse. É um trabalho constante, tá? Cavaleiro de ouros traz uma energia de trabalho. E o cavaleiro é alguém que já tem a informação de como vai arar o campo, como vai semear, para depois ter as colheitas. Se você quer ter uma conexão firme com a orientação deste mestre divino, você precisa trabalhar a si mesmo, tá? É fundamental. São energias muito leves, muito sutis, muito puras, e nós precisamos começar a trabalhar os nossos corpos inferiores para estarem numa vibração superior para alcançar essas energias. Como é que a Esmeralda trabalhou o seu processo? Tirar alimentos pesados, tá? Fazer decretos e orações constantes, porque para manter o seu ambiente e a sua vibração na paz e na harmonia, é fundamental ter um ritual de limpeza, de proteção, de harmonização da sua energia, dos seus corpos inferiores. Fazer a reforma interna constantemente para que internamente cada pensamento, cada emoção que não esteja em sintonia com a paz e a harmonia comecem a ser reformulados. Eu fiz muito cerimonial dos raios, gente. Existe aqui no YouTube um canal super especial que é o canal Divina Presença, tá? Este canal da Divina Presença é um canal que faz os cerimoniais dos 7 raios cósmicos. E isto foi fundamental para o meu processo de evolução. Estar em contato com essas energias e essas vibrações dos 7 raios cósmicos, tá? Eu hoje trabalho os 12 raios cósmicos, mas, tal como eu falei, os outros 5 raios sutis vêm desses 7 raios. Então, no canal A Divina Presença, tenha a intenção, faça um propósito de fazer pelo menos um cerimonial por semana, tá? Eles lançam um cerimonial por semana, sim, um cerimonial por semana, um raio por semana. Por isso, faça um propósito de fazer estes cerimoniais. São fundamentais para a troca das nossas qualidades, para a estabilidade. Sabemos que cada signo está conectado a 2 raios. Eu tenho aqui no canal uma live que eu fiz, onde eu dizia cada signo qual era o seu raio regente. Então vai aí no canal, nas lives, e assiste esta live. Tem a minutagem de cada signo para saber qual é o seu raio regente, tá? E quais são as virtudes e qualidades que você veio desenvolver de acordo com o seu signo. Então há trabalho a ser feito. O Cavaleiro de Ouros é alguém que traz um trabalho disciplinado, um trabalho rotineiro. Todos os dias eu vou cumprir esta rotina, todos os dias eu vou cumprir com disciplina este trabalho bem feito. Cavaleiro de Ouros é uma energia virginiana, como se diz, né? Porque virgem é aquele que é perfeccionista e faz o trabalho direitinho e cumpre com tudo, porque quer que os resultados sejam perfeitos, tá? É trabalho que tem que ser feito, gente. O contato com a presença divina para ser orientado por ele é um trabalho onde nós temos que estar dedicados. Dedicados, na verdade, a nós mesmos, porque esta presença divina somos nós, só que em dimensões ultra puras, tá? No fundo do deck nós temos um Rei de Ouros. Então, quem é este Rei de Ouros que aparece aqui? É você mesmo, sentado no seu trono depois de toda esta orientação. Quem é o Rei de Ouros? Uma pessoa estável, segura, equilibrada, protegida. Ele tem todo este elemento terra na mão dele, assegurada, né? Tá ali o medalhão, a moeda, o pentáculo, né? Vive em prosperidade, em abundância. Na verdade, todo este seu processo de expansão espiritual é para que você realmente se sente nesse trono com segurança, com estabilidade. Mas é o trono real, tá? Não é este trono ilusório aqui da matéria, é o trono real. É entrar em contato com quem você realmente é, tá? Quando eu pergunto à minha divina presença, fala-me de Sírios, eu sou siriana,
E ele ri e diz, casa, né? Então, é lá a minha casa, é lá onde estão os meus reais valores. É de lá onde eu tenho a minha origem, a minha família de verdade. É para lá e é com eles que eu tenho que me conectar, que me reconectar. O meu trono é lá, tá? E este trabalho precisa começar a ser forjado aqui, enquanto estamos aqui encarnados. Aqui tem questões do passado, tá? Passado desta vida precisa ser desapegado a nível espiritual, né? Toda essa situação do seu passado desta vida, você precisa se desapegar deste passado para começar a voar mais alto, tá? A sacerdotisa, a orientação e o conhecimento interno estão disponíveis para si, e esta orientação e este conhecimento interno vai lhe trazer a segurança, a estabilidade, o equilíbrio que você deseja. E então você vai se abrir sim para novos caminhos, novas metas, novos sonhos, novos objetivos. Então o processo de evolução espiritual é para isso. Abertura para novas metas, novos sonhos, novos objetivos, com trabalho, com dedicação, tá? Aqui aceite novos desafios, tá? Aceite novos valores, aceite novas verdades. Novos valores, novas verdades que vão estar em sintonia com os sonhos que você quer alcançar, com a sua realização, tá? O que está contra isso tudo, por favor? O que está contra? Qual é o empecilho, qual é o atrapalho, qual é a situação que está a barrar toda esta libertação, todo este desapego deste passado? Tenho sempre que tomar cuidado com o meu microfone, porque ele é matreiro e às vezes se desliga quando eu dou um toquezinho aí e dá-me problemas. Olha, as conexões, tá? As conexões, o que são pontes, são feitas para criar ligações, conexões. Então essas conexões estão contra, tá? A carta da casa e a elevação. As conexões que você tem a nível, a casa sempre traz este ambiente empresarial, familiar, espiritual, religioso, né? As conexões religiosas estão aqui a barrar a sua elevação, tá? Porque são condicionadas a atrapalhos e empecilhos, tá? Atrapalhos e empecilhos. Aqui, muita lealdade, muita fidelidade nessas energias de atrapalhos e empecilhos. E ainda temos aqui a raposa, tá? Mudança positiva necessária, a solução. E, ok, então você precisa ter mais lealdade, mais fidelidade às energias ancestrais. Isto vai trazer uma mudança positiva com solução em toda esta situação da sua expansão, da sua elevação espiritual. Aqui, a sua lealdade a estas, a sua religião, na verdade, tá? A sua lealdade à sua religião é um empecilho, é um atrapalho no seu processo de evolução, tá? É fundamental abrir a mente, é fundamental querer se esgueirar um bocadinho para novos conhecimentos, para novas formas de ver a espiritualidade. Ok? Às vezes eu pergunto aos meus consulentes como é que você pratica a sua espiritualidade. Muitas das vezes a resposta é não sei, tá? Porque às vezes somos céticos ou não fomos orientados por uma religião. Muitas vezes a resposta é: vou à missa todos os domingos, ou vou ao culto uma vez por semana, e então é a ancestralidade que é o começo de tudo, né? O louco, um novo começo, uma nova jornada. A imperatriz, com crescimento, com expansão, com criatividade. E o As de Pentáculos,
com infinitas possibilidades de valor. Tá? Você precisa se preparar, se abrir, se libertar para esta nova jornada de prosperidade, de abundância, de expansão, na verdade. E aqui estamos a falar de uma expansão de consciência que traz prosperidade e abundância. Lembrar que a prosperidade e a abundância não é só material, também é interna, emocional, e é daqui onde tudo começa, porque tudo que está para dentro reverbera aqui fora, tá? Com a abertura de infinitas possibilidades de valor, tá? Esta jornada de conexão com seu eu sou, essa jornada do seu processo de evolução espiritual vai culminar em que? No novo começo de expansão, numa nova aventura de expansão, onde você se habilita a viver infinitas possibilidades de valor. No fundo do deck nós temos a energia do carro. Então, o que o carro nos diz? É necessário criar um confronto em toda essa energia do seu passado. É necessário confrontar as verdades, as realidades, né? É necessário se abrir para novas verdades. É necessário alinhar o que você já sabe do seu passado com os novos conhecimentos que você vai adquirindo e orientar a sua vida de acordo com ambos os conhecimentos, tá? Nada é inválido, nada. Tudo é válido, tudo é aproveitável. Não é por acaso que você cresceu, que foi indicado a esta religião ou a estas. Muitos de nós praticamos várias religiões. Nada é por acaso, tudo é necessário. Fez parte do seu processo de crescimento, então faz parte certamente do seu propósito. Tá? Você não esteve nessas religiões ou nesses centros por acaso. Faz parte da jornada, do processo de amadurecimento que você tinha que viver para estar onde está hoje e se abrir para esta conexão agora nova de divina presença. Então, o que você deve fazer? Começar a se abrir para novos conhecimentos, começar a ter uma nova visão de todo este conhecimento que você já teve, equilibrar ambos, o antigo e o novo, porque eu não digo que o que nós recebemos na religião está errado, eu só digo que é limitado, tá? Que as religiões poderiam nos dar muito mais informação, que eles têm informações para dar e vender, só que não nos dão. Eles não dão essas informações, tá? Não dão porque informação é poder e é uma forma de nos manter controlados. Então, hoje em dia nós temos a possibilidade sim de entrar numa nova jornada de expansão em busca de infinitas possibilidades de valor, tá? É isso, gente. Gratidão a todos. Nos vemos numa próxima sessão. Gratidão. Vou passar para a nossa segunda opção. Segunda opção, o nosso mestre Nada Ouço já está aqui com a mãozinha na orelha. Então, na nossa segunda opção, mensagens da Divina Presença sobre seu processo de evolução espiritual e propósito. Bora lá? Segunda opção, por favor. Mestre Nada Ouço, estamos prontos para ouvir. Peço um curamento da Divina Presença Eu Sou. Para quem se conectou com a segunda opção, qual é a sua indicação, por favor? Qual é a sua mensagem? Qual é a sua orientação? Aqui temos energias dos xamãs, temos energias do quinto raio solar, a chama verde da cura. Qual é a sua orientação, por favor? Segunda opção. A pausa, tá? É fundamental aqui um momento de pausa, um momento de retiro, um momento mesmo em que está tudo parado. 10º raio solar. O 10º raio solar é a chama dourada. A chama dourada é a chama da prosperidade e da abundância. Deus Esmeru, tá? É isso? Deus Esmeru, sim.
décimo raio, chama da prosperidade, chama da abundância. O amor, as decisões, as escolhas, as opções, a extensão global, tá? Ok. Nesta segunda opção, então, sobre o seu processo de evolução espiritual e propósito, está aqui um momento de pausa, aonde acredito que você esteja a ser trabalhado para receber as energias do décimo raio cósmico, que é a chama dourada, tá? O segundo raio é a chama amarela, o décimo raio, a chama dourada. A chama dourada é uma chama que tem o propósito de irradiar energias de prosperidade, de abundância, de crescimento já, né, estável, equilibrado, tá? Aqui há uma escolha necessária. O sexto, a energia do amor é a energia dos enamorados. Então há uma escolha que deve ser feita para a extensão global, para uma nova extensão, ok? Para uma nova elevação. Só que esta nova elevação não tem a ver, a extensão global aqui neste tarô, não tem a ver com a sua situação pessoal somente. Tem a ver com a elevação, o crescimento, a expansão, a evolução de todos que estão no seu sistema de relações e além. Para este caso, e além, tá? Terceiro raio solar, novamente no fundo do deck, ok? E o oitavo raio solar. Então, há aqui questões sobre valores e princípios universais que devem ter em conta, devem ser tidos em conta, devemos ter em conta os valores e princípios universais, e aqui amor incondicional, beleza, tolerância, ternura, gratidão, tá? Vamos ver com o tarô mitológico. Você está no seu processo espiritual em uma pausa, tá? A sua evolução espiritual está num processo de pausa, porque você está a ser trabalhado em você, em si, energias da frequência do décimo raio cósmico, que é o raio da prosperidade, tá? Leitura geral, gente. Muitos de nós podemos entrar nesta opção e não estarmos ainda nesta exata etapa, mas estar a ser trabalhado para, ok? Para alcançar esta etapa. Faz parte da mensagem da Divina Presença. Então, um momento de pausa agora, para aonde neste momento de pausa estão a ser trabalhadas as suas energias de virtudes e qualidades do décimo raio, da prosperidade e da abundância mesmo. Prosperidade e abundância, que é não só material, mas também emocional, tá? Vamos lá. O 8 de espadas, tá? É uma pausa para aqui, eu encaro esta pausa como necessária para que você finalize todas essas energias de condicionamentos, limitações, de autojulgamento, tá? Aqui é autojulgamentos e julgamentos externos também. É como se esta pausa fosse fundamental para você aprender a lidar com isto, com os julgamentos de terceiros, né? E com o seu próprio autojulgamento. O 9 de copas. Então, a energia do décimo raio cósmico, a chama dourada, vai trazer satisfação. Vai trazer a sua satisfação, vai trazer a sua alegria, a sua felicidade. Vem compensar todas essas situações que você está aqui a finalizar, tá? Todos os julgamentos que você teve que passar, todas as represálias, todas as... todo o apontar de dedo, tá? Aqui é como se você estivesse a se curar, a se libertar de todas essas energias de julgamento que você passou. E então você entra, depois desta pausa, depois desta limpeza, na verdade, depois dessa energização,
dessas energias negativas, você entra numa energia de prosperidade, de abundância. A sacerdotisa, aqui na carta da sacerdotisa, nós falamos num mergulho interno ainda mais profundo. Então, aqui uma escolha que você vai precisar fazer em relação às suas energias de sombra, tá? Há energias de sombra e você vai precisar fazer escolhas em relação a elas. Todas essas energias do seu inconsciente pessoal que pesam, que cobram, todas sobre elas você vai precisar fazer escolhas, tá? O Sol e a ascensão global. Então, aqui a luz, a sua divina presença, eu sou, traz essa ascensão global, traz as possibilidades para que todos, tal como eu disse, a ascensão global é uma energia que não fala só do seu próximo nível, não fala só da sua evolução pessoal, fala da evolução pessoal sua e de todos aqueles com os quais você se relaciona e além, tá? Então, é a sua divina presença, eu sou, que traz isso. E aqui, na carta do terceiro raio cósmico, a chama rosa, com paciência, com tolerância, com ternura, com gratidão, você finaliza mais um ciclo de vida e se prepara para um novo ciclo. Então, força, coragem, determinação, tem fé, tá? Tem fé que você está realmente num processo de finalização de um ciclo aonde estão a ser limpadas. Você está passando por um processo de limpeza de toda a energia de julgamento que você teve. Esta energia de julgamento, gente, não me traz uma energia de julgamento aqui somente na matéria, no plano físico, tá? É como se você tivesse passado por algo na sua vida aonde você foi muito julgado, muitos apontaram o dedo nas escolhas que você fez, mas o seu julgamento foi além das energias da multidimensão. Ou melhor, é isso? Foi além das energias da 3D. Assim é que tá certo, tá? Foi além do plano físico. O plano espiritual também esteve a analisar, a avaliar todo o seu processo. O que mais, por favor? Tá muito vento hoje. O que mais para a segunda opção? Cavaleiro de Ouros. Houve aqui um trabalho feito. Está a ter um trabalho ainda. Você ainda está neste processo de trabalhar em pausa, né? A finalização das energias desse julgamento, ok? Dessas cobranças, na verdade, porque quando eu estou a ser julgada, eu estou a ser cobrada por alguma coisa que eu não tenha feito bem ou que eu tenha feito, mas que os outros acham que merecem justificativos, tá? Os enamorados novamente, ok? Então, a chegada desta prosperidade, desta abundância, a chegada desta felicidade, desta satisfação, vai realmente depender das escolhas que você venha a fazer, ok? Aqui nós temos um 7 de espadas a dizer o que não se autossabote, não se deixe sabotar, seja leal, seja fiel ao seu conhecimento interno, tá? Seja leal e fiel à sua intuição, ao seu orientador interno. Cavaleiro de espadas, o sol e a ascensão. Então, sim, você tem aqui na sua divina presença alguém que está em campo, em batalha, a confrontar toda esta energia de autossabotagem que você poderá estar a passar. Você vê que
O cavaleiro está contra o 7, né? Vai em direção ao 7. Você tem na sua divina presença, eu sou um guerreiro, um Deus guerreiro que está a combater toda a energia de autossabotagem interna, tá? Para que você realmente consiga viver as possibilidades que você tem de satisfação e de felicidade, tá? No fundo do deck nós temos um 10 de ouros, segurança, proteção, estabilidade familiar e material, tá? Aqui, definitivamente, como é que está o seu processo de expansão espiritual ou de evolução espiritual? Aqui aparece a finalização de uma etapa de julgamento, tá? A finalização de uma etapa em que você esteve condicionado, a sua evolução, a sua ascensão teve condicionada a um julgamento. As escolhas que você andou a fazer aqui na matéria levaram a um julgamento não só no plano físico, mas também nas esferas superiores, tá? O que acontece? Você ganhou muito conhecimento interno com toda esta jornada que você esteve a passar. Agora você está no momento de pausa, aonde estão a ser trabalhadas as finalizações de todo este processo passado. O que acontece? As escolhas, as possibilidades para esta prosperidade e esta felicidade estão realmente a se abrir. Mas existem ainda energias de sombra que estão em autossabotagem, tá? Por isso é que está um processo de pausa para finalizar esse processo de julgamento, este processo de cobrança, tá? Porque ainda há energias de sombra que precisam de ser vistas com abertura de possibilidades para elas, para que elas não sabotem este seu processo de expansão, de felicidade e prosperidade. O que você tem de bom neste seu processo de expansão? A sua divina presença eu sou, que está aqui a combater contra todas essas energias de sabotagem, de autossabotagem, todas essas energias de sombra que podem criar, sim, atrapalhos na chegada deste seu 10º raio dourado, tá? Na chegada desse seu raio, 10º raio, que é o raio da prosperidade, tá? Ainda há energias de sombra a sabotarem ou a tentarem sabotar a chegada da sua prosperidade. Aqui no fundo do deck, o que é que nos está a pedir? Veja, seja tolerante, seja paciente. A finalização deste processo está a chegar e você vai entrar, sim, numa energia de estabilidade, segurança material. O que é fundamental saber? Que toda a energia de sofrimento, que são estas energias de sombra, que ainda estão aqui a causar autossabotagem nesta expansão, nesta chegada da prosperidade, essas energias de sombra estão a ser abertas novas possibilidades para elas e estão a ser curadas, tá? Então, ainda há energias de sofrimento que estão a ser curadas e que, com a finalização deste processo, você vai conseguir a sua estabilidade material. O que é aconselhado para você fazer? Não seja emotivo, tá? Seja racional. Lidar com essas energias de sombra que autossabotam o nosso processo de expansão é muito difícil. Então é necessário ser mente, é necessário ser rainha de espadas, tá? Deita fora as emoções e seja racional. Não é fácil, especialmente porque você está no momento de pausa, porque está cansado, tá? Mas força, força. E aqui me diz força, virginianos. Não sei porque essa energia me chama muita atenção para a Virgem. Não sei porquê. Se calhar aí algum virginiano nesta segunda opção, por favor, deixa aí no comentário, tá? O que está contra? O que está contra este seu processo de expansão, evolução espiritual e propósito? O que está contra? Então aqui o seu propósito é alcançar com toda esta etapa a sua estabilidade, segurança material e familiar, tá? O que está contra?
a raposa, alguma ancestralidade, conhecimento, cruz, tá? Aqui tem ainda questões kármicas com a ancestralidade, tá? Aqui tem ainda a sua ancestralidade pessoal, ainda tem alguns karmas para trabalhar, tá? Finalizar, ok? Ainda tem a finalização de alguns karmas com a ancestralidade coletiva, ok? Para vocês, tem aí no canal a mesa radiônica da harmonização da espiritualidade ancestral coletiva. É bom para quem está nesta jornada, tá certo? A nível de ancestralidade, é fundamental ter consciência que ainda existem karmas no plano espiritual a serem finalizados e tem a ver com a ancestralidade coletiva, tá? Ok? É isto que está contra. Então, estas energias de autossabotagem são energias da espiritualidade coletiva, porque a sua ancestralidade pessoal está em dívida para com a espiritualidade coletiva, ok? Quando terminar a dívida da sua espiritualidade pessoal para com a espiritualidade coletiva, você vai se habilitar a esta etapa de alegria, satisfação e ascensão. Porque a sua ascensão implica, enquanto está aqui na matéria, na ascensão, tal como eu disse, da sua ancestralidade pessoal e da coletiva. Porque você está conectado a eles através da sua espiritualidade, né? Ancestralidade. Ancestralidade e espiritualidade é a mesma coisa. Só que a espiritualidade é a ancestralidade que já está no plano espiritual, né? Então, você está conectado à sua espiritualidade coletiva, ancestralidade coletiva, através dos karmas da sua ancestralidade pessoal. E todos precisam se elevar. Todos precisam estar num centro de satisfação. Okay? É isto que está contra. Mas aqui você tem uma divina presença guerreira, tá? Guerreira, que está a confrontar todas essas energias de sabotagem que vem da espiritualidade coletiva, tá? Aqui nós temos um 6 de paus, vitória, triunfo, reconhecimento. Depois nós temos 3 de paus, crescimento, expansão, né? Evolução. 5 de paus. Então, 6 de paus, 3 de paus e 5 de paus. 5 de paus fala de conflitos. Então, toda a energia de conflito concreto, porque o 5 de paus traz um conflito que você está a viver aqui na matéria, é algo concreto, precisam de expandir, precisam de estar em satisfação, ok? No fundo do deck, rainha de espadas. É o que eu disse. Você precisa de ser forte, bravo, corajoso, tá? Enfrente esses desafios, esses conflitos que você está a passar aqui. É conflito mesmo. 5 de paus é uma energia de conflito, tá? Mas é um conflito que você está a viver mesmo aqui na matéria. Enfrente esses conflitos com bravura, com racionalidade, tá? Para que estas energias de conflito vão para um novo nível de expansão e estejam em satisfação, ok? Rei de Pentáculos, estabilidade, segurança, equilíbrio. É como se tudo já estivesse alinhado para a chegada da sua prosperidade, da sua satisfação, da sua alegria, da sua felicidade. A realização aqui mesmo de algo que você muito trabalhou e quer alcançar, tá? Mas saiba que internamente, no seu inconsciente pessoal, ainda tem cobranças, ainda tem autossabotagem, ainda tem energias de julgamento. Ainda tem energias que não estão em acordo com o momento que se está a aproximar para você viver.
E então é fundamental trabalhar ainda essas energias de cobrança, de julgamento, de cobrança mesmo, mas não são energias suas, são energias da sua ancestralidade pessoal, tá? São cobranças da sua ancestralidade pessoal, porque eles é que estão em karma com a ancestralidade coletiva. E como estamos todos interligados, já sabemos que não tem como eu estar satisfeito sem a minha ancestralidade pessoal estar satisfeita. Assim sendo, este seu Deus interno, esta sua divina presença que aparece aqui, está a confrontar todos esses processos para que finalize mesmo esta cobrança, este julgamento e chegue este veredito de prosperidade e de abundância que você merece, tá? E chegue esta segurança, esta estabilidade material e familiar, e chegue este novo ciclo, ok? Está demorado, é necessário terceiro raio, paciência, tolerância, tá? Está demorado. Há aqui questões relativas a oitavo raio cósmico, a chama turquesa. Aqui questões relacionadas com princípios e valores universais, tá? A razão pela qual aparece aqui a sua divina presença, eu sou a trabalhar nisso. Porque nós não temos muito conhecimento sobre, nós podemos até ter conhecimento sobre os princípios e valores universais, mas são muito limitados, tá? Sempre que entra julgamentos que tenham a ver com princípios e valores universais, aparece sempre um mestre superior para orientar o nosso lado. É como um advogado nosso do plano superior, né? Em defesa a nós, tendo em conta a nossa limitação nestes assuntos, nesses processos de princípios e valores universais, tá? Você tem aqui a sua divina presença na batalha, ok? Auxiliar a sua divina presença é fazer o quê? Já fechei isto? Ok. Auxiliar a sua divina presença é enfrentar estes desafios que você está a passar aqui no plano físico com coragem, com maturidade, com as energias de rainha de espadas, tá? Vamos lá. Gratidão. Vou passar para a segunda opção. Terceira, na verdade. Já estamos na segunda, ok? Gratidão. Vou passar para a terceira opção. Para vocês, façam a cura façam a cura da espiritualidade coletiva, tá? A harmonização da espiritualidade coletiva é uma cura fundamental para si, ok? E vá lá. Acho que há alguma cura aí também do sistema arturiano de cura multidimensional que tem a ver com abrir a intuição ou com o equilíbrio equilibrar a intuição, a terceira visão, tem a ver com a terceira visão, com a orientação do seu eu sou, tá? Esta cura também é boa para si, além da cura dos raios cósmicos e a cura da conexão com o eu sou, tá? Você tem aqui um eu sou guerreiro, que vai contra toda a autossabotagem, toda a energia de sabotagem interna que está a impedir a sua evolução, a sua ascensão, tá? Gratidão, gente. Vou para a nossa terceira opção. Terceira opção, mestre, nada falo. Ok. Mensagem da Divina Presença sobre seu processo de evolução espiritual e propósito. Já cai aqui o mestre guia. Mas olha, soluço, limpeza, tá? Fazer aí uma limpezazinha energética em si. Um banho de sal e depois um banho com 7 ervas, ou com 5, ou com 3. Eu gosto muito da arruda, alfazema, alecrim, tá? São as 3 ervas As, muito boas para banho energético. Você pode fazer este banho por 7 dias, mas aqui uma necessidade
de limpeza energética. Não sei se é em si ou na sua casa, no seu ambiente, tá? Vamos lá. Mensagem da Divina Presença. É raro, gente, é raro eu estar em sessão e estar com arrotos, com bocejos ou com soluços. Mas quando aparece, chama-me a atenção exatamente porque eu sou muito bem protegida e quando aparecem esses sinais, eu tenho que chamar a vossa atenção porque não é meu. Tá? É indicação de que alguém aí do vosso lado precisa disso. Então, e já tenho notado em algumas leituras realmente sair ou um soluço ou um arroto. E eu chamo sempre a atenção. Se você sentir que está com uma energia baixa, que a sua intuição lhe está a orientar para fazer alguma limpeza energética, faça este banho das 3 ervas. Banho de sal. Na internet te explica muito bem como se faz isso, tá? Um banho de sal e depois fazer aquela mistura das 3 ervas, arruda, alfazema, alecrim, e após este banho de sal, tomar do pescoço para baixo o banho das 3 ervas. Antes de dormir é o ideal, porque depois você não entra em contato com outras energias, vai para a cama dormir e esta frequência das 3 ervas, esta energia que está no seu corpo vai reverberar durante a noite toda e você acorda melhor. Faça isso por 7 dias. Tá? A Mãe Terra. Então, o seu processo de expansão e evolução espiritual está em crescimento. Aqui, você está a receber instruções, você está a ser criativo, a receber criatividade, a receber instruções, você está num processo de crescimento, de purificação. A ponte estelar, você está aqui a criar conexões com o seu eu sou, com a sua divina presença e o 5º raio cósmico. Conexões de cura, conexões de purificação, ou seja, através da purificação das suas energias, né? Na medida em que você evolui espiritualmente falando, você purifica as suas energias. Na medida em que você purifica as suas energias, você se conecta cada vez mais com a sua divina presença eu sou. E na medida em que você se conecta com a sua divina presença eu sou, você atinge, alcança este 5º raio solar, que é o raio da cura. Porque quando você se conecta com a sua divina presença eu sou, você está a fazer resgate da sua verdade, né? A nossa divina presença eu sou é o nosso real eu, é o nosso eu original. Então, entrar em contato com ele é eu resgatar as minhas verdades. E na medida em que eu resgato as minhas verdades, eu posso curar. Porque só curo aquilo que eu tenho consciência, tá? Eu falei, acho que foi na segunda leitura, que aqui no canal tem uma live que eu fiz e que fala sobre a conexão dos raios cósmicos com os signos. Tá lá a minutagem. Se você quiser saber quais são os raios cósmicos que estão anexados, que influenciam o seu signo, vá lá na live e verifica esta informação, tá? Então, essas são as virtudes e qualidades que você veio desenvolver nesta encarnação, de acordo com o seu signo e de acordo com os raios cósmicos a qual você está conectado. Vá lá e verifique isso. E aproveite, ative aqui a mesa radiônica da conexão com ou da irradiação dos 7 raios cósmicos, tá? Aqui nós temos o 7º raio cósmico, que é a chama violeta. Então, é purificação. A chama violeta traz a transmutação de toda a energia negativa, toda a energia de sofrimento kármico. Tá? Ainda temos aqui a carta da dúvida. Está na hora de fazer escolha, está na hora de conciliar a sua sombra, a sua luz. Está na hora de trazer um equilíbrio do lado luz com o lado sombra. Então, toda vez que eu vou ao meu inconsciente trabalhar as minhas sombras, eu estou a equilibrar o meu lado luz e o lado sombra. Porque toda a energia de sombra trabalhada é agregada à minha luz.
E este processo de agregar a minha sombra, a minha luz, traz todo o conhecimento que estava na sombra para a luz. Eu acho que eu já partilhei aqui no canal que no meu processo de conexão com a minha luz, eu não queria trabalhar as minhas sombras por ignorância mesmo. Eu não tinha tão forte, tão assente o conhecimento que eu sou completa quando eu agrego a minha sombra à minha luz. Porque eu sou feita das minhas sombras e das minhas luzes, tá? Então, eu sou completa quando ambos estamos integrados. Yin e Yang, feminino, masculino, luz, sombra, macho, fêmea, sabe? As polaridades combinadas somam o perfeito. Então, eu lembro-me de eu dizer à minha luz que eu não queria trabalhar sombras. E ele olhar para mim tipo, não entendo, não compreendo. Você quer ser completa e para ser completa você precisa trabalhar as suas sombras. As suas energias de sombra estão em sofrimento e elas precisam sair desse sofrimento. Para saírem desse sofrimento, elas precisam ser purificadas, curadas, ressignificadas e integradas a quem você é hoje. E eu não percebia, tá? Até que vários exemplos me foram dados e eu disse, ok. Então, mexer nas minhas sombras é com a intenção, é com o intuito de tirar esses meus fractais, esses meus eus do sofrimento, essas minhas energias do sofrimento e trazê-las para a luz. E trazê-las para a satisfação, para a alegria. E ok. Tá? Agora, sempre que eu tenho que fazer algum resgate de algum fractal meu, de alguma energia de sofrimento, eu estou pronta a ir, tá? Estou pronta a enfrentar os meus sofrimentos para resgatá-los, tirá-los, na verdade, desta energia de sofrimento e elevá-los para a luz. Então, aqui, no seu processo de elevação espiritual, você está numa etapa de expansão, de crescimento, onde existe a purificação das suas energias para um contato, uma orientação superior, com resgate de verdades e cura. Tá? Na medida em que você vai resgatando as verdades e curando, elas vão também sendo transmutadas. E a transmutação é fundamental, porque toda energia transmutada e elevada é incluída, torna a fazer parte da luz, tá? Tarô mitológico, por favor. Dois de ouros. Dois de ouros é bem isso que eu disse, tá? A junção do passado e do presente, aqui, passado e presente, para formar a mesa, para formar a base sólida de trabalho para o futuro, tá? Então, o seu passado tem energias de sofrimento, tem energias de sombra que, agregados ao seu presente, de acordo com a instrução, a maturidade, a experiência que você tem hoje, formam a base sólida para você trabalhar o seu futuro, tá? Então, é fundamental saber que o meu crescimento implica em eu olhar para o passado, analisar o passado, aceitar o passado, curar o passado, perdoar o passado e transmutar todo o passado. Assim sim, esse conhecimento é importante para mim, já não mais na sombra, mas agora na luz, porque eu aceitei, porque eu me reconciliei com ele, faz parte de mim, faz parte das minhas memórias. Sempre que for necessário, eu vou buscar essas memórias para tomar decisões, para não repetir os erros do passado, tá? Então a minha base de trabalho para o meu futuro está forjada, sabe?
Porque às vezes nós entramos em negação, gente, ok? Às vezes nós passamos uma coisa tão sofrida, tão dura, que nós não queremos ver. Um exemplo muito forte. Imagina uma mulher ou uma criança ou alguém, um homem, que tenha sido violentado ou que tenha sido espancado. Muitas das vezes nós não queremos mexer nesta ferida muito dolorosa, né? E então, às vezes, para seguir em frente é necessário fingir que isto não aconteceu. Muito pelo contrário. Quando estivermos preparados, fortes, é fundamental pararmos e analisarmos o que é que nos levou a passar por aquela situação. Muitas das vezes são situações desta vida que nos fizeram passar por aquilo, outras das vezes são situações de vidas passadas que fizeram com que na nossa linha do tempo, hoje, nesta encarnação, passássemos por aquilo. Mas é fundamental termos consciência do que é que nos levou a ter que passar por aquele sofrimento, sabe? Na medida em que nós ganhamos consciências do porquê que nós tivemos que passar por aquilo, aquilo finaliza e não mais temos que voltar a passar por aquilo, tá? Até porque esta análise vai fazer com que eu saiba se foi alguma negligência minha, se eu estive distraída, se foi erro porque confiei na pessoa errada, se foi imaturidade, se foi inocência, se foi uma pura situação de destino, de estar no sítio errado na hora errada, tá? Todo este conhecimento vai fazer com que eu tome medidas para não voltar nunca mais a passar por aquilo, nem eu, nem a minha descendência. Certo? E se for, por exemplo, situações de ajustes do passado, de vidas passadas, está consolidado e eu não vou voltar a cometer essas mesmas atitudes e comportamentos e ações que me levaram a passar por isso, por ajuste do passado de vidas passadas, e se eu não cometer, a minha descendência ainda assim estará salvaguardada, porque eles só recebem aquilo que eu faço. Da mesma forma que eu recebo o que a minha ancestralidade faz, a minha descendência recebe daquilo que eu faço, tá? Nós somos como uma árvore. Então, sempre que nós regamos a árvore, a raiz, certo? Todos os galhos bebem daquela água. Se o seu ancestral é a árvore e na raiz do seu ancestral foi regado uma água impura, tá? Você bebeu desta água impura, você nasceu com esta tendência desta água que foi regada à sua árvore. Então está nos seus genes a natureza desta impureza. Se o seu ancestral que cometeu esta situação não foi a tempo por desencarne de purificar essas águas que você bebeu, quando você tiver que enraizar e se tornar árvore e criar os seus galhos, não se esqueça que a água que você bebeu da árvore dos seus ancestrais está em si. Então é fundamental purificar esta água para que os galhos da sua nova árvore, que são os seus filhos, não tenham também a mesma tendência que você tem da água impura dos seus ancestrais, tá? É a tal coisa. Eu quero colher abacates, eu não vou plantar ananás. Se eu plantei ananás, eu vou colher ananás. Se no campo, na terra, aonde os meus ancestrais sobreviveram, sempre foi plantado ananáses, e eu herdei esta terra, para não plantar ananáses, eu vou ter que trabalhar toda a terra e preparar a terra para plantar algo novo, porque senão eu vou continuar a plantar ananás, porque é a herança daquela terra, tá? Eu acho que fui clara, tá, gente? Então, você está na sua etapa de evolução espiritual, numa fase de equilibrar a sombra, a luz, tá? De equilibrar passado, presente, para construir o seu futuro. O enforcado, a energia de purificação sempre traz aqui alguma necessidade de altruísmo, tá? Porque para eu mudar a minha visão de vida, sacrifícios precisam ser feitos, né? Imagina que toda a vida eu li um livro, um autor. Eu vou estar sempre orientada pela visão daquele autor e daquele
da consciência daquele autor. Tudo bem, na medida em que aquele autor vai evoluindo, ele vai mudando e eu vou mudando também de acordo com a visão dele. Então, se eu me abrir a novos autores, a novos livros, eu vou ter novas visões, tá? A energia da purificação aqui vai requerer algum sacrifício. Porque na medida em que eu purifico, eu desapego. Eu desapego de hábitos, eu desapego de costumes, eu desapego de valores antigos, eu desapego de pensamentos antigos, de emoções antigas, eu desapego de conexões, relacionamentos antigos, de lugares antigos, hábitos, costumes, já falei, tá? E isto às vezes requer ter algum altruísmo, porque é em prol de um bem maior, tá? Imagina, eu tenho um amigalhaço que é uma pessoa muito tóxica e que nós crescemos juntos, às vezes é um irmão, tá? Às vezes nós temos um irmão que é muito tóxico. Às vezes nós temos um pai e uma mãe que é muito tóxico e que nós temos muito amor por ele. Mas apesar de termos muito amor por ele, eu preciso me purificar. Eu preciso me equilibrar, eu preciso estar bem, porque sempre que eu estou com essa pessoa, eu bebo, eu fumo, eu me drogo por má influência. Então, o que acontece? Eu vou precisar ser altruísta e, em prol do meu bem maior, me afastar. Se eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance para que esta pessoa mude, ou para que as energias, as atitudes desta pessoa não influenciem o meu bem-estar, eu vou precisar fazer um sacrifício. Me afastar dessa relação, me afastar deste ambiente, e este afastamento vai criar o quê? A purificação, o contexto de purificação que eu preciso, tá? É necessário aqui saber que, às vezes, a nossa mudança, o sair aqui do autossacrifício, exige um sacrifício, tá? Exige um sacrifício. A carta do dependurado fala em se autossacrificar em prol de um bem maior. E o facto de você, às vezes, deixar relacionamentos, conexões, lugares, situações que você antes fazia, frequentava no seu dia a dia, as pessoas às vezes não entendem que neste processo de despertar você tem que se afastar delas, porque você já não está numa vibração compatível. Você já não pensa da mesma forma, já não sente da mesma forma, já não se comporta da mesma forma, e as pessoas julgam a sua atitude e o seu comportamento sem saber, e está tudo bem, porque cada um julga de acordo com a sua maturidade de consciência. Então, a jornada da purificação é uma jornada de sacrifício, tá? Mas saiba que é um sacrifício em prol de um bem maior. E o enforcado aqui diz, é um sacrifício que você está consciente, que você aceita, que você se sujeita a fazer em prol de um bem maior. Daí o altruísmo. Ok? 3 de paus. Esta ponte estelar, esta conexão com a sua divina presença eu sou, aceitar a orientação dela, é para que você tenha expansão, crescimento. Esta expansão e crescimento vai fazer com que, através da ponte, da conexão, da orientação do seu eu sou, você comece a se equilibrar para viver uma jornada de desafios, tá? Desafios esses que vão culminar na sua cura, nos seus resgates, na sua purificação, na sua transmutação, na sua harmonização e um novo ciclo, tá? Assim sendo, sempre com a presença eu sou, fazer aí a conexão com a presença eu sou para crescer, evoluir, amadurecer, se estabilizar e começar a trabalhar os desafios que você precisa trabalhar aqui na multidimensão com a orientação desta presença eu sou, tá? E neste processo você vai ganhando, você vai tendo as suas vitórias, você vai tendo proteção, você vai tendo movimento na sua vida, movimentos que trazem expansão, que trazem crescimento, que trazem amadurecimento. Este é o processo, tá? 5 de copas e o 5º raio, a chama verde.
Então, 5 de copas fala de decepções, de traições, de ver a verdade, fala de sair da ilusão, fala também de perdas, tá? Todas essas energias de sentimento de culpa, de decepção, de choro, de lamentação, todas essas energias emocionais curadas. Ver a verdade e curar. Muitas delas, se nós estamos conectados a elas, é porque nós temos uma cota à parte sobre essas energias, tá? Hoje em dia, sempre que eu passo por alguma aprovação, tá? E as minhas, ultimamente, têm sido muito constantes. Então, quando eu passo por uma aprovação, antigamente eu dizia, mas será que eu não estou a fazer suficiente? O que é que se passa? Por que eu tenho que passar por mais isso? Hoje em dia eu digo, ok, eu tenho consciência que eu sou responsável pelo que eu estou a passar agora, então só peço o vosso auxílio para passar por isso, tá? Hoje em dia, sempre que acontece algum atrapalho, algum empecilho, algum conflito, alguma desarmonia na minha vida pessoal, eu digo logo, eu tenho plena consciência que eu sou responsável por este momento, por isso que está a acontecer. Então, me auxiliem a passar por isso. E é batata, tá? Porque se eu tenho consciência da minha responsabilidade, aí a minha luz interna, a minha divina presença, a minha chama gêmea, a minha mônada já só tem que me auxiliar a transmutar e a pôr as coisas no seu lugar, em satisfação. Se eu não tenho consciência e não tenho aceitação, o processo é mais longo, porque eu primeiro vou começar a ganhar consciência, a ter aceitação, e às vezes o aprendizado não é por amor, é pela dor, tá? Porque às vezes nós estamos muito rígidos em querer aceitar a verdade, e esta verdade às vezes vem pela dor. Se você não aceita por amor e toda a energia ao seu redor está pronta a ser transmutada e você insiste em querer manter a razão em vez de ter paz, às vezes vai pela dor, tá? Então, o processo é muito mais demorado, tá? Hoje há um conflito, é um conflito que traz sofrimento, sim, tá bem. Eu sou responsável por estar a viver hoje este conflito, seja pelo meu passado de vidas passadas ou pelo meu passado desta vida, aonde na altura eu tinha uma consciência pequenina e tomei decisões que me fizeram estar a confrontar essa energia de dor e sofrimento hoje, tudo bem, vou me responsabilizar por isso. Então, olho para cima, olho para dentro e digo, me auxiliem a ultrapassar mais este bagulho, tá? E pronto, e começamos a trabalhar a transmutação do bagulho, certo? E é seguir em frente, tá? A justiça, tá? Então, a chama violeta, que é a chama da transmutação kármica, traz o equilíbrio da balança kármica, traz a justiça. E a carta aqui da justiça, Palas Athena, é mesmo justa, é de acordo com as leis universais. Não há aqui... para a deidade, para a divindade, não há meios termos, tá? A única coisa que nós temos de bom é que eles são misericordiosos. Então, se você fez, você vai pagar por isso. Gente, não tem como. A cobrança é feita, o universo não esquece. Se está no seu registro akáshico, você vai pagar por isso. Então, vamos ter a responsabilidade a partir de hoje a começar a não criar dissonâncias, a não criar degeneração, a não criar conflitos, a não criar karmas, sofrimentos. Porque todo sofrimento que nós causamos, nós sentimos. A paga é esta, tá? Muita gente no processo de terapia de mesa radiônica, às vezes diz, Esmeralda, eu comecei a terapia, estou na segunda sessão e parece que a minha vida descambou, porque o universo está se encarregar de pôr as coisas no seu lugar. Você não pense que vem fazer mesa radiônica porque está com problemas financeiros e causou esses problemas financeiros e que por mágica, um estalo de mágica, a varinha mágica da Esmeralda vai se agitar e vai ficar tudo zerado. Não vai, tá? Não vai. Os processos que nós
fizemos no passado precisam ser trabalhados. E muitas das vezes a mudança traz desconforto, ok? Eu não vou florear para agradar ninguém. Eu própria iniciei todo este meu processo de expansão através das terapias com a mesa radiônica. Eu sei o desconforto que isso causa. Tá? A transmutação kármica mexe com o nosso karma, mexe com o nosso chakra do plexo solar e dá dores horríveis, tá? Por isso, fiquem atentos. Às vezes, quando vocês estão com algum desconforto a nível de chakra, é esse chakra que está a trabalhar alguma energia que está dissonante nesta área, ou ligada a algum órgão, ou ligada a algum plano, alguma situação, tá? Nós estamos na matéria. Um ser que está encarnado deve saber que esta carne é para causar dor, tá? Nós não estamos aqui para brincar, gente. Senão, o universo nos daria outro corpo que não fosse carne, tá? A carne é dor, a carne é custo, tá? O custo que o nosso espírito tem que pagar para estar aqui é a dor, ok? Então, a 3D é uma dimensão de dor, é uma dimensão de sofrimento. É aqui onde nós temos que lidar com os sofrimentos que nós criamos no passado. Tá? E a mudança, o movimento que cria a transformação, a mudança positiva deste sofrimento, passa pelo nosso corpo físico. Eu costumo dizer, nosso corpo físico é uma máquina perfeita. Quando ele está sob o comando da Divina Presença, ele é perfeito. Ele não tem doenças, não tem degeneração, não tem ataques, não tem nada. E tudo isso faz parte do processo de evolução espiritual. Tá? Eu não me lembro da última vez que eu fiquei doente, gente. A sério, tá? Eu não me lembro da última vez que eu fiquei doente. Então, o nosso corpo físico é uma máquina fantástica. E quando ele está sob orientação da Divina Presença, não há doenças, não há nada. Não há nada, tá? Bora lá. Aqui nós temos, então, condicionamentos e limitações. Elemento espadas, já sabemos que o elemento espadas tem a ver com os ancestrais, tá? Aqui você está a trabalhar passado, presente, ligado a questões ancestrais para forjar o seu futuro, para sair desses condicionamentos e limitações causados por questões ancestrais. A carta do mundo. A purificação de todas essas energias com autossacrifício, mudando a sua visão da vida. Já expliquei o autossacrifício, que tem a ver com algumas cedências, alguns desapegos que nós precisamos fazer na vida para nos manter purificados, para nos manter equilibrados, harmonizados, tá? Então, a purificação destas energias com autossacrifício, com altruísmo, vai trazer a finalização de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Você vai finalizando ciclos e vai subindo etapas, tá? Aqui nós temos um 8 de paus, o movimento, a transmutação, a transição. Então, com o auxílio da sua Divina Presença Eu Sou, tá? Com a orientação dele, que você vai conseguir movimentar, transitar, transmutar, crescer. Movimentar, transitar, transmutar, crescer. É com a orientação dele, é com o trabalho que ele vai fazer em si, que você vai entrar neste processo de expansão, transmutação, crescimento. Expansão, transmutação, crescimento. Tá? Quando me chegou a carta da ponte estelar no meu processo, eu precisei fazer muita meditação, tá? Eu acho que eu fazia 1 hora de meditação ou 1h30 só para criar esta conexão, tá? Eu estava em meditação pronta para que a nível neuronal a minha presença Eu Sou fizesse as mudanças, as conexões dos neurônios, porque nós sabemos que a expansão de consciência tem a ver com a glândula pineal e em conjunto com todos os nossos chakras, especialmente o chakra
coronário e o chakra que está aqui acima, o Daikomyo, né? Então, eu tinha que estar, quando me saiu esta orientação, eu tinha que estar disponível para que ele me trabalhasse com a minha equipa na luz todas as mudanças frequenciais neuronais para que eu acessasse rapidamente todos os insights que eu precisava acessar para as terapias, para as leituras, para receber toda a informação que eles tinham que me transmitir, tá? Então, esta conexão é para isso, é para criar movimento. E aqui nós temos então um 6 de paus. Então, toda a energia de 5 de copas, toda a energia de lamentação, de sofrimento, toda a energia resgatada, toda a energia, toda a verdade resgatada vai precisar ser curada e estar em satisfação, em reconhecimento, ok? Em vitória. No fundo do deck nós temos Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, que é Palas Athena, a carta da Justiça, que é Palas Athena, tá? Então, este processo de transmutação para equilibrar a balança kármica, o que é que este processo precisa? Racionalidade, empenho, foco, determinação, inteligência, é bem energia de Rainha de Espadas. Eu vou cortar, eu vou finalizar tudo que me está a impedir de me conectar com a minha ponte estelar e receber dela todo o auxílio que eu preciso para expandir, para mudar, para transmutar, para evoluir. Ok? O que está contra toda esta situação de evolução espiritual? Aqui já caiu a carta do conhecimento. É para aceitar? Sim. Está contra aqui o conhecimento, tá? Então, é fundamental buscar mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você aplica conhecimento na sua vida, mais fácil, mais rápido é a orientação desta presença eu sou, tá? Hoje, na minha vida, a minha família aqui de casa, eles sabem que o melhor presente que me podem dar é um livro ou uma planta, tá? Então, seja meu aniversário, dia das mães, dia da mulher, um dia especial, se me quiserem presentear com eles, se me quiserem presentear com alguma coisa, eles sabem que é um livro ou é uma planta. É o que eu recebo sempre de presente. Tá? Com exceção da minha pequenina, que geralmente me traz, além disso, um chocolatezinho. Tá? Então, gente, conhecimento é fundamental. Mestre Sananda, conhecei a verdade e ela lhe libertará. Tá? Conhecimento é fundamental para a nossa libertação. Tem vários sites hoje, www.eliocouto.br. Professor Hélio Couto tem palestras que são livres, né? Não se paga nada no site dele. A jornada da palestra 1 e 2, acho, ou é a jornada da palestra 1 e 3, são completamente grátis e são palestras de 3, 4 horas, onde você vai ter conhecimento espiritual que vai mudar completamente a sua visão da vida, tá? Vai mudar. Eu sou terapeuta há alguns anos e volta e meia, sempre que eu tenho um tempinho, ou sempre que eu não esteja a ler, eu vou ver as palestras do Dr. Hélio Couto. Aquilo que eu ainda não assisti, eu vou lá e me deixo orientar pela minha intuição interna, pelo meu orientador interno, e assisto algumas palestras que ele tem, 1.500 palestras, e apesar de eu já o acompanhar há anos, eu ainda não acabei de ver todas. Tá? Sem contar com as palestras pagas, porque ele também tem algumas que são pagas, que são palestras de formação e que volta e meia, se aparece um tema interessante, eu compro e quando tenho tempo eu vejo, assisto, é tudo gravado, tá? www.eliocouto.br é fantástico, ok? Aqui temos a máscara. Então, tomar conhecimento das questões de destino, das questões universais, tá? Tomar consciência das dívidas
das cobranças. Aqui o que está em atrapalho, em empecilho, é exatamente isso. É que você precisa ter mais conhecimento sobre as questões universais, sobre as questões de destino e sobre as dívidas, as cobranças kármicas, ok? Aqui nós temos a criança fala do novo e atrás da criança nós temos o poço. O poço fala de questões antigas, profundas. Então, há sempre novas dívidas, há sempre novas cobranças. O que é que eu disse? Na medida em que nós vamos mudando de etapa, na medida em que nós finalizamos um ciclo e nos abrimos para outro ciclo, há sempre novas cobranças, há sempre novas informações para nós desbravarmos, desvendarmos, trabalharmos. Enquanto tivermos aqui na multidimensão, o trabalho é constante, tá? Nós estamos na matéria, não é somente para beber o bom vinho e o bom queijo, é para trabalharmos a nossa espiritualidade. Gente, não é por acaso que o meu espírito e o seu tomaram a decisão de estar presos aqui na matéria, neste corpo. Que este corpo é uma prisão para o espírito, tá? Esqueci-me agora um mestre sábio que disse que se o espírito soubesse que o momento do nascimento é o momento do encarceramento do espírito. Então, nós geralmente fazemos uma festa, celebramos o nascimento. Nós devíamos celebrar a morte, porque o momento da morte é o momento da libertação novamente do espírito. Tá? O espírito se liberta para o plano real, mas na maior parte das vezes nós nos libertamos para o plano real com muito sentimento de culpa, de angústia, de sofrimento, de não cumprirmos com os objetivos que tínhamos que cumprir. Então nós nos libertamos com essa energia de pesar e deixamos aqui os nossos com também uma energia de pesar, porque até nós que ficamos para trás temos aquela energia, se eu soubesse, teria feito mais, teria feito melhor, teria me dedicado mais, né? E toda essa energia de pesar é que faz com que o momento do desencarne seja um momento pesado. Porque eu digo por experiência própria, quando nós temos consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para com aquele ser que desencarnou, não há este sentimento de pesar. Há sim, senhora, a saudade que fica, o amor que fica, né? A saudade por aquela presença física já não estar ali, mas o sentimento de pesar não existe, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Então, e os mestres estão a cutucar para eu falar, né? Os mestres estamos com quase 2 horas e, e eles a cutucarem para eu falar, tá certo? Em menos de 1 ano, a minha mãe desencarnou, a minha mãe desta encarnação, tá? E eu tinha por ela muito respeito, muito amor, tenho. Mas na altura do desencarne dela, eu me senti completamente em paz, porque eu sabia que por ela eu tinha feito, de acordo com a minha consciência, tudo o que eu podia fazer enquanto um ser físico encarnado, tá? E ter a consciência tranquila de que eu cumpri o meu dever por ela, fez com que o desencarne dela não mexesse tanto com toda a minha estrutura emocional, com toda a minha estrutura mental, física, pese embora tenha mexido muito com a minha estrutura espiritual. A minha mãe era uma ancestral muito importante no meu processo espiritual e depois do desencarne dela tornou-se ainda mais, tá? Mas todo o processo de desencarne, todo o processo de funeral, de enterro, eu estive super tranquila, super equilibrada, tá? Porque eu tinha consciência que por ela eu tinha feito o que estava ao meu alcance. Então, por isso é que eu disse, eu falo por experiência própria e os mestres a cutucarem para eu, mais uma vez, partilhar aqui a minha experiência, tá certo? É isso, gente, tá? Nós vamos, neste processo, expandindo, crescendo, vamos amadurecendo a nossa consciência, vamos entrando aqui em contato com verdades universais, verdades do universo, verdades do destino, em relação às dívidas e às cobranças que nós viemos aqui pagar, o nosso espírito, e pagar, e amadurecer e nos preparar para mais. Enquanto estivermos aqui na matéria, vamos fazer os possíveis para não criar mais karmas, tá? Porque criar karmas é criar mais dívidas.
todo sofrimento que eu crio é mais dívida que eu estou a criar. Tá? Eu vou ter que encarar essas dívidas, esta energia de sofrimento que eu criei nesta encarnação ou em futuras encarnações. E se eu não encarar, algum descendente meu vai ter que sofrer por causa daquilo que eu criei. Então, vamos ter cuidado. Ok, 6 de pentáculos, tá? Com a Divina Presença Eu Sou, com esta orientação superior, você entra numa... você passa etapas, né? Os tais primeiros degraus de sobrevivência, de procriação, de estabilização, tá? Você passa por esses degraus com a orientação dela e chega num patamar 6 de ouros, aonde você trabalha as suas necessidades, ou melhor, trabalha os seus desafios sem necessidade. Tá? Você vai ter desafios sim, porque aqui na matéria, na 3D, os desafios fazem parte da nossa evolução, mas você vai poder lidar com eles sem necessidades e carências. Você vai ter as condições, orientado pela sua Divina Presença, só você vai ter as condições que você precisa para lidar com os desafios que você lida no dia a dia, tá? Pajem de Pentáculos, ele vai trazer formação, orientação, conhecimento de como lidar com esses desafios, de como manter este nível equilibrado, tá? Sem necessidades. 10 de Pentáculos, até você alcançar a estabilidade com proteção familiar e material. 10 de Pentáculos, segurança material e familiar e material, tá? Então, esta evolução espiritual é para que você alcance etapa após etapa, entre num centro sem necessidade de trabalhar todos os seus conflitos, bloqueios e estagnações na multidimensão, recebendo sempre novos valores, novos princípios, novas orientações, novas formações da sua ponte estelar e alcançando um patamar de 10 de Pentáculos segurança. Isto foi um arroto, por favor, façam limpeza, tá? Façam limpeza energética. Com segurança e proteção familiar e financeira, tá? No fundo do deck nós temos um cavaleiro de copas. Então, ofertas e propostas maduras, tá? Ofertas e propostas maduras. Lembrar sempre que a justiça divina, aqui a mestra Palas Athena, ela traz uma energia de equilíbrio kármico. Então, para que você se equilibre, para que você equilibre a sua balança kármica, é fundamental você ser racional. Para eu ser racional, eu preciso ter as minhas emoções equilibradas, estáveis, né? Eu preciso ter autossegurança, autossuficiência. Eu não posso ser dependente ou codependente de ninguém e ter emoções estáveis. Isso não existe, tá? Se eu tenho codependências de um ser encarnado como eu não tenho as minhas emoções estáveis, seguras, maduras, tá? As minhas emoções são estáveis, seguras, maduras na medida em que eu compreendo que eu dependo da minha divindade. Eu dependo da orientação dela, do amor dela, tá? E por ser um amor incondicional, eu vou estar sempre a contar com ela, tá? Qual é a pior coisa que você pode fazer para com uma Divina Presença Eu Sou? Prescindir dela. E na verdade você nunca prescinde, ela vai estar sempre aí. Mas se através do seu livre-arbítrio você utilizar este poder para se afastar dela, é o pior que você pode fazer para você mesmo, tá? Porque a sua Divina Presença Eu Sou é quem você é. Não se esqueça disso, ok? Mais alguma coisa, amados mestres? Não, tô livre, tá? Vá lá, vamos tentar fazer aqui no canal mais curas para a expansão de consciência, para a conexão com este nosso eu divino, este nosso Deus interno. Imagina, né? Se todos nos apercebermos que
toda a espiritualidade se baseia numa conexão que está comigo. Gente, todo o meu processo de expansão de consciência foi feito na solitude, tá? Na solitude. Todo. É claro, ok. 70, 80, dizem os mestres. 80% foi feito na solitude por eles, por conexão com eles, tá? Seguindo, amadurecendo a minha consciência, amadurecer a minha consciência foi um processo de trabalhar os meus corpos sutis, tá? Deixar aqueles alimentos e bebidas que não estão de acordo com a elevação da vibração, tá? Deixar algum ambiente social, relações sociais, tá? Seguir a orientação da intuição, em primeiro lugar, depois estabilizar a intuição, o corpo intuitivo, entrar em contato com o corpo essencial. Através de todas essas mudanças que eu fui fazendo na minha vida, eu fui criando um ancoramento com a espiritualidade mais sólido, mais forte, mais presente, tá? E através de decretar a intenção a minha intenção era a conexão com a luz, era a conexão com a divina presença. Então, através de decretar esta intenção, eu sou o que eu sou, tá? Eu sou a divina presença, eu sou. Os decretos do Mestre Sananda, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho e a luz. Todos esses decretos, façam decretos com a divina presença, eu sou, para tudo que vocês precisarem. Através de todos esses decretos, eu fui trabalhando a minha expansão. É claro que eu fiz muitas terapias, autoterapias com a mesa radiônica, tá? E depois chegou um momento que eu tive que fazer também outras terapias. A cura celestial, que eu hoje faço. A cura cósmica, tá? A cura galáctica. Eu tive que fazer isso em mim antes de abrir essas curas para o meu processo como terapeuta. Toda terapia que eu aplico, eu antes passei por elas, tá? Então, foi um processo 80% a solo, onde eu me dediquei em estar disponível para que a espiritualidade minha trabalhasse em mim todas as mudanças que tinham que ser feitas no meu corpo, nos meus chakras, a nível da mente. Havia dias que eu acordava com a cabeça desse tamanho, porque passava a noite toda a receber downloads fundamentais para o equilíbrio aqui desta conexão neuronal entre a glândula pineal, o timo, a terceira visão, o chakra coronário e tudo o resto no meu corpo. Então, havia dias que a cabeça latejava, mas tinha a ver com essas transformações que aqui a nível consciente estava a ocorrer, tá? 80% do meu processo foi feito em casa. Foi feito em trabalhos. Então, imagina se todo mundo se aperceber que a divina presença já está aqui, que eu só preciso fazer mudanças em mim para entrar em contato com ela e receber dela todo o conhecimento que eu preciso e toda a orientação, tá? Hoje, as formações que eu faço, os livros que eu leio, tudo é indicado pela minha divina presença, tudo. Os sites no YouTube que eu vou, ou em qualquer outros sites, tudo é orientado por ela, tudo. Tá? Então, imagina que 80% deste meu processo foi feito de mim para mim. Deles, comigo. Certo? Com empenho, com determinação, com disciplina, seguindo mesmo a orientação à risca. Tá? Agora, imagina, se eu descubro que eu não preciso ir a um centro, a uma religião, para despertar a divindade que existe em mim e trabalhar com ela mesmo no meu ambiente, todo o meu processo de evolução pessoal e espiritual, as igrejas, as religiões, os centros vão ficar vazios, certo? Vocês imaginam o poder disso, né? As pessoas querem que nós tenhamos uma consciência de boi em manada, vamos seguir a orientação dos outros, né? Mas o nosso processo é muito mais individual do que coletivo, tá? Assim é. Gratidão, gente. Nos vemos numa próxima sessão. Vou deixar aqui anexada no final do vídeo
a cura da mesa radiônica, a sessão coletiva de hoje, tá? Gratidão, namastê, nos vemos numa próxima sessão.